mensagens, eu estava aqui orando aqui, agradecendo a Deus pela bondade, pelo amor dele. Essas mensagens, Jesus me entregou elas aqui numa quarta-feira. O pastor Ismael me jogou numa fogueira aqui, culto de oração, e falou: pastor, você vai dar uma palavra? Eu falei: sou eu? Nem a Bíblia que eu uso estava comigo, irmãos. Quando a gente tem uma Bíblia que a gente marca as coisas, é bom, né? Esse dia eu estava com uma Bíblia que eu quase não uso, uma Bíblia de estudo, grossa assim. Eu olhei e falei: rapaz, nem minha Bíblia que eu tenho a cola, eu não estou com ela hoje, né? Então tá difícil, né? Eu dobrei o rosto ali na parede, falei: Senhor, o que dizer, o que falar? E era uma palavra parecida com a palavra que ele ia pregar, e Deus me deu essas mensagens. E hoje, orando ali, o Senhor me deu uma série de mensagens também, vou meditar sobre ela. Creio que a nossa próxima série de mensagens vai ser sobre milagres, amém, irmãos? Vamos falar de milagre, de poder de Deus, irmão, do que Deus pode fazer. Nós vamos nos tornando uma igreja fria, uma igreja monótona, uma igreja que ninguém vê mais um paralítico levantar, irmão. Parece que isso é coisa de outro mundo, e não é, irmão, isso é normal para Jesus. No último compasso que eu fui, há 2, 3 terça-feiras atrás, lá na igreja do apóstolo Eric, na Seara de Deus, ele testemunhou que naquele domingo um cadeirante tinha levantado. Naquele domingo, irmão, um cadeirante tinha levantado, e para a glória de Deus, uma pessoa que congrega lá, né, que eles sabiam quem era, eles oraram, puseram as mãos, e aquele cadeirante começou a andar. Irmãos, quantos creem em milagre aqui, amém? Você está aqui, isso é um milagre. Você não está aqui porque você era legal, porque você era bonitinho. Você está aqui porque Jesus cura, salva e liberta. Ele é o mesmo sempre. E daqui a 1 mês, 2 meses, nós vamos fazer uma série de mensagens sobre milagre. Mas hoje nós vamos terminar essa série sobre José. No primeiro dia nós falamos um pouco sobre o testemunho e o caráter de José, né? Sobre o significado da bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a integridade e a santidade de José, um homem fantástico. Falando um pouquinho sobre fugir da aparência do mal. Quantas vezes nós estamos brincando, irmão, com aquilo que nós já vencemos, né? Sansão é um exemplo disso. Sansão matou um leão, irmãos, e voltando ele passou lá para mexer no mel do leão que ele tinha matado. Irmão, ainda levou o mel para casa, para o pai e para a mãe, né? Sansão era um homem puro, que não podia tocar em nada do que era morto. Ele se defendeu, matou esse leão, mas não satisfeito, ele passa lá, irmão, para mexer, se lambuzar no mel. Às vezes somos nós assim, nós já vencemos algumas coisas, mas nós ficamos brincando, irmão, brincando, não vai dar nada, irmão. Dá, irmão. José não pecou porque José correu, José vazou, pegou descendo aquele dia. Falamos um pouquinho sobre isso, falamos o meio do processo que ele vive, de um coração ardente a Deus e do propósito. Foram uma noite muito pesada para nós aqui, onde nós acabamos todo mundo aqui orando por arrependimento, para que Deus nos matasse a nossa vontade, vivesse a vontade dele. O segundo dia nós falamos um pouco do caminho da promessa, né? Existe um caminho até você viver uma promessa. Você recebe uma palavra, você se emociona com uma palavra, mas para essa palavra se cumprir, irmão, tem uma jornada. E boa parte das pessoas, elas param nessa jornada. Elas têm um sonho, uma promessa, mas quando elas veem, irmão, o preço que elas têm que pagar, elas desistem. E isso é na nossa vida, isso é no nosso trabalho. Você entra num setor da empresa. Se você não estudar, não fizer algo, você vai aposentar naquele setor. Existem pessoas que entram em cargos militares, por exemplo, né, passam num concurso, ficam lá. Existem aqueles que estudam mais e se tornam coronéis. Por quê? Porque renunciaram de uma maneira diferente. Houve um caminho até essa promessa. E qual que é esse caminho? Estudou mais, dormiu menos, algo foi feito, né? Não é assim, irmão, as coisas não é no estralar de dedo. O tempo da espera. Por quê? Porque nós temos que esperar, irmão. Às vezes nós estamos preparados, nós estamos nos movendo, fazendo aquilo que é a vontade, até achamos que vai, mas tem o tempo da espera. E o tempo da espera é algo que Deus trata em nós, porque no tempo da espera Ele começa a te mostrar que você não é a pessoa que você é. Minha tradução, Ele fura o balãozinho da gente assim, ó. Irmão, pensa alguém que já foi furado esse balãozinho, essa pessoa sou eu. Deus me levava e falava: você não é nada, você não é ninguém, você é um Zé Mané, se não for eu na sua vida. E esse é o processo de Deus. A importância da paternidade, porque José tinha um pai espiritual, um pai biológico. O cuidado de compartilhar sonhos. Quantas vezes nós estamos compartilhando nossos sonhos com pessoas que
não sonham com a gente. Então cuidado com quem você conta seus sonhos, o alinhamento de Deus e o propósito. E hoje nós queremos terminar essa série de mensagens. Eu queria dar o título dessa mensagem sobre o propósito da promessa. Por que Deus quer fazer algo em você? Por que Deus quer te dar algo? Por que Deus quer te abençoar? Por que Deus quer te fazer um líder na sua empresa? Por que Deus quer te dar uma empresa? Por que Deus quer te promover? Por que um jovem entra numa faculdade federal ou particular? Existe um propósito de você entrar lá, irmãos, e qual é esse propósito? O nome de Deus ser glorificado. Entender que ninguém vai fazer nada por você. Você pensa assim, fui promovido, né? Sou lindo. É mesmo, irmão, você é mais semelhante de Jesus, né? Você é lindo, você é belo, você é maravilhoso. Mas o propósito disso, irmãos, é a glória de Deus chegar, é o reino de Deus chegar, é a palavra de Deus chegar, é você ser um testemunho. E quando o Senhor te colocar, o Senhor te exaltar, lembra que não está sobre você, está sobre Ele em você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 40, verso 23. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sim, Pai, nós cremos que todas as palavras do Senhor sobre nós vão se cumprir. Nessa manhã eu oro, nessa noite eu oro para que os sonhos de Deus se cumpram na vida dos teus filhos, que as palavras de Deus se cumpram. Cada um aqui recebeu uma palavra, cada um recebeu uma promessa, mas como pastor dessa casa eu os abençoo, Pai, e declaro que as promessas do Senhor sobre eles, Pai, se cumprirão em nome de Jesus. Gênesis 40, 23 diz: e o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Já parou para pensar que começa, né, o sonho de Deus, diante de tudo aquilo que José viveu? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele sonhou, as coisas que ele teve. Mas esse capítulo 40, o último versículo desse capítulo diz que o copeiro, porém, não se lembrou de José, e antes se esqueceu dele. Quantos já passaram por uma situação que parece que falaram assim: rapaz, fiz tanto para essa pessoa esqueceu de mim. A hora que eu mais precisei dessa pessoa, parece que ela se esqueceu. Tudo que eu já fiz, tudo que eu provei, tudo que eu abençoei, ela foi na minha casa, eu ajudei quando eu precisava, e quando eu precisei dela, ela esqueceu de mim. Quem já viveu isso aqui, irmão? Eu. Já, irmão. E dentro do nosso coração a gente pensa assim, a gente mede: nossa, mas quanto fiz, quanto me gastei. E não foi diferente com José. Não foi diferente com José. E o capítulo 41, verso 1 diz: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após ela outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas e vistas e gordas. Então acordou Faraó. Faraó não sonhou, né, irmão? Faraó teve um pesadelo. Eu acho que isso aqui é uma maneira educada que Deus escreve na Bíblia. Deus é muito querido, muito educado, né, quando Ele fala de algumas coisas.
ele fala de Raquel e Lia, fala que uma era formosa e a outra era de semblante caído. Na minha tradução, a outra era feia, né, irmãos? Deus é muito educado quando ele fala algumas coisas na Bíblia, né? Isso não é um sonho, irmão, isso é um pesadelo. Você acorda, irmão, você tem um sonho lá, só fazendo as vaquinhas gordas, bonitas, e no sonho ele falava: eita, Faraó próspero. De repente, irmão, sai 7 vacas, magra, feia, e come as vacas. E o que ele faz, irmão? Ele acorda. Se fosse eu ia lá dentro, lá, tomar uma água, dizer sangue do cordeiro, pastor Cida, lavar meu rosto e falar: Deus de aliança, Deus de promessa. Mas sabe o que a Bíblia fala? Verso 5: depois dormiu e sonhou outra vez. Não basta ter um sonho ruim não, irmão, tem que ter 2. Não basta você dormir e ter um pesadelo não, Carlos. Ele dorme e tem outro. Isso é o que Deus faz quando quer pegar uma pessoa, irmãos. Sabe, parece que está tudo indo de mal a pior. É Deus querendo te pegar, irmão. Está correndo de Deus. Parece que as coisas não estão acontecendo. Será que você não está como Jonas, fugindo de Deus? A Bíblia fala que Jonas estava em um lugar, pagou uma passagem, foi para o navio, do navio para o fundo do navio, do fundo do navio para o fundo do mar, do peixe mais para o fundo, irmão, vai só descendo. Sempre que você corre do que Deus quer, irmão, vai de mal a pior. Verso 5: depois dormiu e sonhou outra vez Faraó. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos sábios, e Faraó contou os sonhos, mas ninguém havia que interpretasse o sonho de Faraó. Faraó, depois de 2 sonhos, não, depois de 2 pesadelos, na verdade, ele sabe aquilo ali, irmãos, e mesmo um homem que não é um homem de Deus, você sabe o que me fala muito sobre Faraó? Que Faraó tem esses sonhos, e a Bíblia diz que o espírito dele se atormentou. Quantas vezes na nossa vida a gente está passando por problemas, provações, e o espírito do cristão não se atormenta? Parece que está tudo normal, está tudo certo. Deixa eu falar uma coisa: não está normal. Você está num caminho, irmãos, que as coisas não estão dando certo, e não acendeu em você aquela luz de alerta vermelhinha, alguma coisa está errada, seja no seu ministério, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, na sua escola. Se tem algo acontecendo e o seu espírito, irmão, vai dizer que não foi nem a mente, foi o espírito de Faraó, um homem que não tinha o Espírito Santo, um homem que não conhecia o Deus de José, mas algo no coração dele começou a incomodar. Sabe isso que muitas vezes está te incomodando nesses dias? É o Senhor. Conserte, volte para Deus, volte para onde você errou, diga, procure alguém, diga: eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, me dê a mão, eu sozinho não posso vencer isso aqui. Porque diz que Faraó, irmãos, Faraó era a maior autoridade sobre todo o povo, e quando ele tem esse sonho, o que foi a preocupação de Faraó, irmãos? Eu acho que Faraó entendia um pouco, podia ser algo sério. Existiam muitas pessoas sob o governo de Faraó. Então ele acorda pela manhã quieto, e a Bíblia diz que ele manda buscar os adivinhadores, aqueles que poderiam revelar esse sonho. Se Faraó, que não conhecia o Deus de Israel, se com uma luz acesa ele busca ajuda, nós cristãos estamos fazendo isso? Estamos dizendo: pastor Ismael, eu não estou bem. Pastor Humberto, mas você não é pastor? Sou, mas não sou Deus, sou anjo. Eu preciso dizer: pastor Ismael, meu coração não está se aquietando, eu estou com um problema. Pastor Cida, vamos orar comigo? Eu não estou bem. Qual é o problema que nós temos de falar isso uns para os outros, irmão? Qual é o problema que nós temos de um filho chegar para um pai, de um pai chegar para o filho e dizer: filho, oi, até assustei. As coisas que em casa não estão tão bem quanto era, nós vamos precisar mudar alguns hábitos, vamos precisar não agir por esse caminho. Pai, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Amor, todas as pessoas vão, nós não podemos. Precisamos, irmãos, de verdade
pedir ajuda e socorro, porque quando eu leio isso, o que me ensina sobre Faraó é que na mesma noite, pastor Ismael, ele acordou e pediu ajuda. Ele não esperou dormir mais uma vez, ele não esperou as coisas piorarem, ele não esperou as pragas, aquilo vinha. Na mesma noite, ele chamou os adivinhos, os homens que sonhavam, interpretavam, mas eles não conseguiram. Verso 9: então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Sabe quanto tempo tinha passado? 2 anos. Pode pensar que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu. Pastor, você não sabe o que eu tenho vivido. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não esqueceu. Deus não esqueceu do que Ele disse. Como já ministrou, Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de milagre. Se Deus prometeu, Ele é fiel a cumprir. E o verso 10 diz: estando Faraó muito indignado, contou os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro. Então sonhamos um sonho, e na mesma noite eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do sonho. E estavam ali conosco um jovem hebreu. Meu irmão, o Senhor sempre vai ao seu encontro, servo do capitão da guarda, e contando os nossos sonhos, ele interpretou os nossos sonhos, a cada um ele interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim fui restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, barbeou, mudou as suas roupas, e se apresentou a Faraó. Por que José se barbeou, mudou as suas vestes? Porque José, irmãos, estava cuidando ali como um carcereiro, mas José estava preso, José estava não ali muito agradável, seu odor e sua vida, sua barba. A Bíblia diz que ele se barbeou, colocou uma roupa, foi de encontro com o Faraó. Precisamos esses dias parar de reclamar. Não acontece na minha vida, acontece com todo mundo menos comigo. Pare de forçar uma porta, irmãos. Quantos de nós estamos querendo forçar uma porta, irmão? Nossa, fulano foi demitido. Vai no chefe e fala: olha, eu tenho uma pessoa para essa vaga. Quem? Eu. Muitas vezes, irmão, nós estamos querendo quebrar um processo. Eu digo na nossa vida, eu digo no ministério. Irmãos, quantos homens de Deus, irmão, estão querendo forçar uma porta, dizendo assim: Gilberto, não, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, Deus falou que eu vou fazer. Aí, irmão, está querendo forçar. Deixa eu te falar uma coisa: no seu tempo, irmãos, tudo vai acontecer. No tempo de Deus, irmão, não é você que pesca, é o peixe que pula no barco, irmão. O pastor Zermino fala muito isso. Pedro, enquanto estava tentando jogar ali uma rede, não pegava nada. Mas quando Jesus entrou no barco, cara, os peixes pulavam de uma maneira tão grande que Pedro precisou falar assim, Jesus para ele: chame outros, porque senão seu barco vai afundar. Não precisou mais nada, irmão. O Pedro teve que chamar outros, porque a pesca era tão grande, porque se ele não chama, morre ele, os peixes, todo mundo afundado. Não ia morrer, né, irmão? Jesus estava lá, né, Kevin? Jesus ia permitir Pedro morrer. Tinha uma palavra sobre Pedro. Pedro ia começar a igreja. Pedro ali, um homem precioso. Pedro e André estavam no barco. Eu sempre brinco com a pastora Vanessa, que canta assim: Pedro, Tiago e João no barquinho. Eu falo: irmão, essa música é mentira, é pecado. Porque não estava Pedro, Tiago e João, estava Pedro e André. No outro barco estava Tiago e João. Então, não ensina as crianças errado não, viu, gente? Não estava Pedro, Tiago e João no barquinho. Estava Pedro, Jesus e André. No outro barco estava Tiago e João, filho de Zebedeu. Nós não podemos ensinar bobagem para as crianças não, pastor Cida. Temos que ensinar uma verdade. Sabe, nós estamos muitas vezes, irmão, nós estamos querendo forçar uma porta. A porta da igreja, a porta das pessoas, irmão. Sabe o que a gente faz? A culpa é do Elvis, a culpa é do Jean, meu ministério não flui, culpa da Ana, a culpa do pastor Ismael, mas a culpa é minha, irmãos. A culpa é minha, a minha vida não progride. Mas meu pai, quando eu era criança, irmão, seu pai já morreu. Está pondo a culpa nesse pai até hoje, cara. Mas a minha esposa não melhora. Melhora você então. Melhora você, se rende a Deus, chora lá, fala: Senhor, faz um milagre da minha casa, faz um milagre da minha vida. Passou, mas nada acontece, irmão. Continua clamando, continua orando, porque no tempo de Deus, Deus vai fazer. Sabe o que é um ministério bem sucedido? É um ministério que faz a vontade de Deus. O ministério bem sucedido hoje é ensinado que são as igrejas cheias de gente, irmão. Eu fico pensando como é que um pastor pastoreia 3.000 membros. Possível, pastor Ismael.
Impossível um homem pastorear 3.000 pessoas. 100 pessoas tem que ter 3, 4 pastores, irmão. 100 pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa, nós estamos sonhando com algo que não é o sonho de Deus, é o nosso sonho. Na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa casa, no nosso trabalho e digo mais, no nosso ministério. Viva o que Deus já te entregou. Celebre o que Deus já fez. Pastor, mas Deus vai fazer. E o que ele já fez? Por que nós estamos querendo celebrar o que Deus pode fazer se o Senhor já fez? O Senhor te trouxe nessa casa, o Senhor te trouxe nessa igreja. Lembra quem você era sem Jesus. E olha, pode ser o primeiro dia que hoje você coloca os pés na casa de Deus. Hoje Deus já começou a fazer uma obra na sua vida. Você pode não conhecer o Senhor, pode não ser batizado nas águas, pode não ser batizado no Espírito, mas a partir do momento que você decide e fala assim, eu quero, irmão, ali Deus começa a fazer algo. Pastor, qual vai ser o processo? Não sei, mas Deus começou a fazer. Sabe, depois de ser jogado no poço, ser vendido, estar na casa de Potifar, ser preso injustamente, ficar 12 anos no cárcere. Sabe o que José me ensina? Ele entende a profecia. E sabe o que é entender a profecia, pastora Cida? Entender a profecia não é dizer Deus vai fazer. Entender a profecia é entender o tempo e o modo. José, nesse tempo que ele teve todas as situações de sair de onde ele estava, de querer forçar uma porta, de querer contar para as pessoas, irmão, sabe o que ele fala para o carcereiro? Lembra de mim, que eu interpretei o seu sonho. Ele não manda um recado para Faraó dizendo, ó, pode falar, a mulher dele não presta não, você não sabe o que ela fez comigo, estava eu na... Irmão, ele nem fofoca ele fez, ele só falou, lembra do sonho que eu tive, simplesmente isso. Então José me ensina a entender o tempo e o modo. Sabe o que acontece no tempo e o modo? Nós somos lapidados pelo oleiro. E sabe quem é o oleiro? O Senhor. Não tente sair do tempo e do modo. José interpretou o sonho. E sabe a diferença dos sonhos? O copeiro, ele interpreta o sonho do copeiro. Ele diz que uma videira de 3 ramos, que havia flor nos cachos e que produzindo muitos frutos. Quem é a videira, irmão? Jesus é a videira. Sabe, o copeiro, irmão, ele tem um sonho profético ali, e ele entende e fala, deixa eu te falar uma coisa, em 3 dias o seu ministério vai ser restituído, em 3 dias você vai voltar para o lugar que era seu, irmãos. E ele falou, glória a Deus. Mas o padeiro também teve um sonho, e a Bíblia diz que vendo que a revelação era boa, quis contar seu sonho. Por que o padeiro quis contar o seu sonho? Porque ele viu que o sonho do outro era bom. Ia acontecer, irmão, porque ele já sabia. Mas a sentença vem do momento que eu começo a olhar o sonho do Kevin e dizer, não, orou com o Kevin, né? Foi bênção, profetizou na vida do Kevin. Ora comigo também. Ah, irmão, prepara que para mim pode fazer assim, toma vergonha na sua cara, cuida da sua esposa, seja pai melhor. É, irmão, aí nós não queremos não. Nós queremos dizer, hoje é a vitória, hoje Deus... E irmão, às vezes tem dia que vai ser, mas tem dia que pode dizer assim, assim diz o Senhor, eu te conheço. Assim diz o Senhor, muda, arrepende. E o pior de tudo, porque ele quis o sonho, porque a revelação do outro era boa. Muitas vezes, irmão, tem pessoas vendo coisas melhores, porque passaram alguns processos. E você pode estar passando uma dificuldade maior, mas às vezes nos últimos anos da sua vida, você vai viver grandes coisas. Nós esquecemos que o ministério de Jesus foi 3 anos. Ele viveu 30 e teve 3. Por que a gente quer ser conhecido na terra sem ser conhecido no céu? Quem tem que nos conhecer é o Senhor. Não interessa se você é pastor, se você é diácono, se você é membro. Será que Deus todo dia te olha e fala, servo bom e fiel, obrigado porque você lembrou de mim? Nós precisamos nesses dias meditar sobre isso. E a Bíblia diz que ele tinha 3 cestos de pão na cabeça, e um dos cestos vinham e as aves comiam. Sabe qual a revelação? Você vai morrer. Depois que José tem a revelação do sonho, cheio do espírito de sabedoria, sabendo que haveria fome e que o povo passaria por esse tempo, sabe o que era isso? O propósito de vida que José tinha que viver. Deixa eu te falar uma coisa, o meu propósito de vida não é o seu propósito de vida. Nós juntos, como igreja, vamos cumprir um propósito dessa igreja para o Senhor. Mas cada um de nós vai passar um vale, cada um de nós vai passar um deserto, cada um de nós vai passar um problema. E o que nos garante? Que o Senhor estará conosco nesse processo. Que se a gente, como família, como o Jean cantou aqui, somos corpo,
Se a gente como família pegar um na mão do outro e dizer, eu estou com esse problema, vamos vencer. Se você numa quarta-feira vem aqui, o pastor Ismael disse, alguém tem uma oração? O pastor Acida diz, alguém quer uma oração? Pastor Acida, eu quero, ora pela minha vida, eu não estou bem. Pastor Acida vai para casa com isso no coração, pastor Ismael com isso no coração, eu vou no coração, e nós vamos começar a orar por você, não na quarta, mas na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e juntos nós vamos te ajudar a vencer. Mas se você ficar aí o 007, o espião que me amava, não vai acontecer, meu amigo, não vai. Se você não confessar quem você é e os seus problemas, nada nós podemos fazer. Gênesis 41, 33. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Então José vai lá, querido, tem um sonho, interpreta o sonho de Faraó. Faraó conta o sonho, ele interpreta. Mas sabe o que José é? Um homem preparado e específico, e que assume a responsabilidade do problema. Sabe quando o Faraó vai a ele e consulta José, mas o que eu posso fazer? Sabe o que o Zezinho fala? Faraó, deixa eu te falar uma coisa, tem que pôr um cara sábio aqui, um cara entendido, um cara para estar na frente. Faraó fala, José, esse cara é você. José, esse homem é você. Só você pode estar nesse lugar. Nós precisamos entender, querido, o que é querer forçar uma porta e o que é também ser o homem e a mulher preparado para quando a porta abrir. Quando a porta abrir, não adianta você falar, põe o outro na minha frente. Deus está falando, é você. Sabe, se Davi, irmão, tivesse ido lá no dia da batalha, lá, irmão, falar, tem alguém aqui, e ele ficasse, né, meus irmãos, vou lá pegar um Uber, vou lá perguntar ao meu pai se eu posso. Deixa eu te falar uma coisa, Davi falou assim, deixa eu te falar uma coisa, sou eu. Saul olhou e falou, esse garoto aí, o povo riu, irmão. E ele falou, eu já matei urso, já matei leão, e no nome do Senhor dos Exércitos, eu sou essa pessoa. As portas, querido, as portas não, a porta vai aparecer para você. Mas a minha pergunta é, você vai se preparar para quando a porta abrir, ou você vai esperar a porta abrir para se preparar? Minha amiga, aí você está atrasado. Você tem que estar preparado quando as coisas acontecer. Você vai ver no livro de Isaías que o Senhor fala para ele, Isaías, a quem enviarei? Envia a mim. Isaías, irmão, falou para o Senhor, envia a mim. Pastor, Deus vai fazer uma obra missionária e vai levar a gente nas nações. Meu irmão, você tem que ser o primeiro a você falar, essa pessoa sou eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, Senhor, eu sou essa pessoa. Irmão, Deus vai levantar pessoas que vai tocar a cidade, tem que dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando a gente olha a história do pastor Luiz Hermínio, irmão, o pastor Luiz Hermínio foi num culto um dia, um homem começou a profetizar, irmão, e ele entortar, tá dando trimelique lá, dando tique, e a pastora era assim, Luiz, para, Luiz, é para parar, e o cara gritou, Deus vai levantar essa pessoa, um homem nessa cidade que vai tocar o mundo. Ele nem gritou, sou eu, ele gritou, é eu, pastor, é eu. Irmão Luiz, assim seja. Sabe o que ele foi? A pessoa certa para o momento certo. Quando nós vamos esperar as coisas acontecer e vamos ficar correndo quando o Senhor abrir a porta? Nós não podemos forçar a porta, mas se a porta abrir, meu amigo, essa pessoa é você, é o homem, é a mulher, é a criança, tem que dizer, eis-me aqui. Alguém pode orar? Irmão, você é crente, pelo amor de Deus, seja na fila da escola, tem que fazer igual ajuda irmão, no seu trabalho, vamos orar todo culto de manhã, irmão, todo domingo, tem que dar briga para outro orar, você tem que ser o primeiro que ora, tem que ser você a pessoa preparada, dizer, abençoa esse trabalho, abençoa essa empresa, abençoa essa faculdade, porque a mão de Deus vai vir aqui, eu acredito em milagres. Irmão, se você abrir o olho e tiver alguém chorando, é porque Deus está fazendo. Mas até quando nós vamos correr quando o Senhor nos chama? José vive o cumprimento de Deus para a vida de uma pessoa, e nós estamos vivendo isso, porque Deus quer a nossa vida, porque quer congregar, porque quer servir a Deus? Não, é claro o que José nos ensina. José tem características de homens que guardam a promessa, aquele que deu a vida pelos seus irmãos, dificuldade e provações para guardar um legado. Pastor, mas lá na minha empresa está difícil, lá na minha faculdade está difícil, lá no meu cursinho está difícil. Irmão, fica firme na promessa,
Pastor, eu estou passando um vale, irmão, fica firme na promessa. Pastor, eu fui cometido de uma enfermidade, fica firme na promessa, irmão, porque Ele ainda é Jeová Rafá, Ele ainda é o Senhor que sara, meu irmão. Ou você levanta a sua mão e adora e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou você vai ficar padecendo, cara, vai adoecer, vai morrer chorando. Sabe, as características de José: José é um sonhador, um homem que vive dificuldades e um homem que não tem vaidade. Sabe por que José, eu digo um homem que não tem vaidade? Quando vem o nome das tribos, que o pai começa a dividir as tribos, eram 10 tribos, com José 11. Sabe o que José fala? Eu não, Manassés e Efraim. Não existe a tribo de José, mas existe Manassés e Efraim. José é aquele que dá lugar para os filhos. José é um homem que, se fosse hoje, irmãos, não era pega isso aqui não, irmão, ó. Mais importante era os filhos crescer, mais importante era a próxima geração tomar um lugar, mais importante é os meninos subir aqui, irmão, vir ministrar, vir cantar, vir profetizar. Daqui a pouco eu vou estar ali, irmão, dando um glória ali, mais quietinho. Oh, eu sou o pastor, irmão. José me ensina, irmão, o caráter de Cristo. José aponta para tipologias de Cristo. A Bíblia fala que ele era o amado do seu pai, ele era o rejeitado por seus irmãos, aquele que foi preso por falsa acusação, cheio do Espírito de Deus, iniciou seu governo aos 30 anos e enviado para salvar o seu povo. Irmãos, o que mais pode ser semelhante a Jesus? José é uma tipologia de Cristo. Você vive, você vê que os irmãos vão ao Egito. Simeão, ó, ele vê os irmãos irem ao Egito, quando eles vão encontrar com eles. Simeão fica preso, né? Ele manda os irmãos voltarem, né, para trazer Benjamim, e Simeão fica preso. Sabe o que significa Simeão? Intercessão. Até ele é um homem tão sábio, irmãos, porque ele deixa preso, irmão, não por ter raiva, não por ter ódio, porque o nome de Simeão significa intercessão. Ele deixa um homem ali, irmão, preso, um homem de oração, aquele homem que tinha uma busca diferente com Deus. Ele sabe que ia demorar, irmão, os irmãos voltarem, porque o caminho do Egito a Canaã era longe. A Bíblia diz que esperou a comida acabar para depois eles voltarem. E quem ficou preso, irmão? Ficou preso aquele irmão que intercedia, porque a Bíblia diz que no livro de Josué, 1 Juízes, que quem subirá primeiro? Judá diz: subirá comigo Simeão. Judá significa adoração e Simeão significa intercessão. Um homem que consegue olhar para os irmãos e achar a característica da um. Ele olhou Simeão e disse: esse aqui pode ficar, porque esse aqui é um homem de oração. Sabe, eles vão lá, trazem Benjamim, ele coloca a taça na bolsa de Benjamim e Judá suplica para ficar preso. E aqui eu quero caminhar para o final. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis 45, verso 1. O que Deus faz nas nossas vidas não pode ficar em nós. Pastor, eu tenho vontade de ser muito próspero. Qual o objetivo de ser próspero? Ter uma vida melhor, acredito. Mas o maior objetivo de Deus prosperar um homem é ele ser sal da terra e luz do mundo, é ele ter uma grande empresa, ele abençoar, ele prover, ele fazer em prol do órfão, da viúva, do necessitado. Pastor, eu vou tirar uma carteira, mas eu não estou conseguindo tirar essa carteira. Faz um voto com Deus, irmão. Faz um voto com Deus e fala para Deus assim: Senhor, se o Senhor me der essa carteira vai ser para glorificar o seu nome. Senhor, se eu passar nesse vestibular, eu faço uma aliança com o Senhor. Se eu passar nessa... Som. Foi eu que apertei o negócio aqui, não é nem culpa do microfone, não. Se eu passar nessa prova, o seu nome vai ser glorificado. Se o Senhor me der isso aqui, Jesus, o Senhor vai ver que eu vou ser uma testemunha. Deixa eu te falar uma coisa: quando você faz uma aliança, Deus te honra,
Mas se você pisar na bola, Deus te corrige, tá? A Bíblia diz que antes não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Então faça voto com Deus, mas entenda que um voto que você fizer, se você der uma bambeada, a mão de Deus vem sobre sua vida. Gênesis 45, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Já parou para pensar, irmãos, o que passava no sentimento de José? Um homem que foi vendido, um homem que foi entregue como escravo, um homem que viveu prisões, que viveu cadeias. Seus irmãos chegaram até ele, ele faz uma situação, porque ele queria conhecer Benjamim. Quando eles falam que havia um irmão mais novo, ele entende que era um irmão tanto de pai quanto de mãe, e ele cria uma situação, mas em um certo momento, ele tem que se revelar a seus irmãos. Já parou para pensar como era o coração desse homem nesse momento? Um homem semelhante a Jesus. Verso 2: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. Já parou para pensar, irmãos, a altura que era o pranto desse homem? O desespero, a oração, a altura que ele chorava, irmão, ao ponto de todas as pessoas no palácio ouvirem que o imperador, que o maior ali ao lado de Faraó, estava se rendendo, uivando, gritando. E nós, será que nós conseguimos expressar os nossos sentimentos hoje em dia, Lucas? Será que quando as pessoas olham para mim, eu consigo dizer de verdade quem eu sou, eu consigo perdoar de verdade? Isso que passava no coração de José. E o verso 3 diz: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Imagina os irmãos de José tendo a revelação que aquele garoto que eles venderam como escravo hoje era o Faraó, era o homem que estava à frente. Eu acredito, querido, que houve um misto de sentimentos. Verso 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, vossos irmãos, a quem vendeste para o Egito. Sabe o que eu penso que nesse momento houve no coração desses irmãos, Gilberto? Um misto de alegria e medo, porque eles o venderam, eles o entregaram. E quando eles estão naquela situação ali, né, cumprindo tudo que fizeram, e o próprio José falar para eles: sabe aquela pessoa que você fez mal? Estou aqui diante de você hoje. Se fosse você, meu irmão, se fosse eu ia me tremer todo. Uma verdade é essa. Mas sabe o que mostra quem é um homem de Deus, de quem não é um homem de Deus? Porque o homem de Deus está pronto a morrer para o propósito dele, para o propósito do outro viver. Um homem de Deus não é aquele que diz: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai arrepender. Não, irmãos, essa música, eu sei que é de uma mulher de Deus, mas essa música não tem fundamentos cristãos. Um homem de Deus é um homem como Cristo, que estava, irmãos, nos céus. O Deus se fez homem, viveu na terra e morreu por mim e por você. Continuando: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de... Sabe, José não disse: vocês me venderam, mas eu também. Você não sabe o que eu passei aqui não, pastor Ismael. Estava difícil para mim aqui, quando eu passei isso, passei aquilo, e agora vocês precisam de mim. O homem de Deus é aquele, sabe essa perrengue aqui, irmão? Alguém tinha que passar, e o próprio Deus me mandou à frente, para guardar vocês, para guardar meu pai, para guardar um povo, para nossa geração continuar. Deixa eu te falar uma coisa: quando você viver os desertos, quando a sua vida estiver nos montes ou nos vales, saiba que muitos desses vales que você vive, pode ser o Senhor que te mandou. Pastor, mas é bom passar dificuldade? Sangue do Cordeiro, irmão. Pensa alguém que não gosta da prova, sou eu. Mas quando eu estou nela, a minha oração é dizer: Senhor, por quê? Senhor, me ensina. Senhor, eu quero que o Senhor me tire daqui, mas não me tire daqui sem aprender não. Porque quando você não é aprovado, sabe o que você passa? Aprova de novo. Quando você repete de ano, tomara que não, eu já passei por isso,
né? Ô, vida miserável que eu tinha. Chega no outro ano lá, tá seus amigos tudo na outra sala, e tá você na sala para trás lá. Ô, mamãe, dá uma tristeza, pastor. Eu já vivi isso, Carlos. Como era triste, a minha escola era toda de vidro. Eu precisava ver os meninos passando assim, ó, com as mochilas, eu pensando, miséria, um ano aqui nessa sala aqui agora, hein? Eles vão sair antes de mim. Deixa eu te falar uma coisa, quando você não passa na prova, você volta para a prova. Então é como passar, como agradecer. Ah, pastor, dá graça em tudo, irmão. Será que você consegue dar graça quando você não está vendo luz? Será que você consegue dar graça quando a sua oração não muda? Será que você vai dar graça quando a enfermidade não cura? Quando a conta vem, você não tem um dinheiro, irmão? Você vai dar graça? A Bíblia manda fazer isso. Ou dizer, por que estou passando? Porque pode ser o Senhor, e pode ser você. Agora, pois, não vos estressais, nem pese os vossos olhos, para me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, o Senhor me enviou o anjo de vocês. Um homem de propósito entende tudo o que vive, e se rende àquilo que passa. Como eu sempre digo aqui, a diferença do joio e do trigo, o Senhor diz que antes que eles cresçam juntos. A gente parece assim, nossa, mas fulano tá do meu lado, essa prova, isso aqui. O próprio Deus diz que eles cresçam juntos, para que no tempo da colheita, eu, o Senhor, os separe. Como eu sempre digo, a diferença do joio e do trigo, é que quando vem o vento, o trigo se dobra, e o joio permanece em pé. O que vai mostrar se você sabe, não é o tanto que você sabe, não é o tanto que você canta, não é o tanto que você lê a Bíblia, é se você se dobra ou se você se mantém em pé. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, muitas vezes na minha vida eu fui alguém que tentei ficar em pé, queria lutar, não, eu resolvo, eu dou um jeito, e eu era bom para dar um jeito, viu? Eu era bom para dar um jeitinho ali, eu era bom, e até resolvia, por um tempo. Logo depois eu estava vendo a mesma situação, aí eu caía, não, eu vou fazer, vai dar certo, Alexandre me ajuda, e eu ficava de pé, mas logo de novo, quando eu entendi, irmãos, que não é eu ficar de pé, mas é eu me dobrar e falar, Senhor, me mostra, Senhor, acha graça em mim, Senhor, me perdoa as minhas falhas, me perdoa os meus pecados. Pastor, você peca? Todas as manhãs, eu oro, eu adoro, mas quando é meio-dia eu já pequei, pequei em pensamento, pequei em uma atitude, pequei em alguma situação que eu vivi, eu falo, Senhor da glória, mata esse homem que eu sou, me ajuda. Pequei quando eu chego lá em casa e a pastora Vanessa fala, amor, tem mais paciência com o Judá, às vezes está nervoso com o Judá. Hoje antes do culto da praça eu pequei com meu filho, correndo ali, meu filho querendo minha atenção, eu pequei com meu filho. Então o que eu faço? Eu abracei ele, beijei e falei, filho, perdoa o papai. Ele falou, está perdoado. Fomos nós dois para a rodoviária, a Vanessa ficou lá em casa. Isso é a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter um coração ensinável, um coração rendido a Deus, um coração que não fica lutando com Deus, mas um coração que o adora e se rende o mais rápido possível. Verso 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura na cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, um homem que entende que os processos que vive, muitas vezes não é o que gostaria, mas entende que foi o próprio Deus que levou. Eu não sei a sua vida, não sei a sua história, não sei o que te fez ir até Jesus, mas foram poucas pessoas que foram até Jesus porque estava dando tudo certo. A maioria de nós foi porque estava dando tudo errado. Foi porque não estava bem, porque a família não estava bem, porque não estava bem com ele mesmo, porque buscava prazeres em tudo dessa terra e não conheceu esses prazeres e foi até ele.
às vezes jovem mesmo, né? Se converteu jovem, e um amor a Jesus, mas quando olhou para trás, falou: eu vou ficar com isso aqui, o Senhor tem algo para mim melhor. Mas entenda que o que Deus tem para você não é para você apenas, é através de você. Não é para ficar em você, não é para você ter dons, talentos, sabedoria. Pastor, sentei com uma pessoa ali, mas como ela é sábia. A Bíblia diz que nada vem que não vem de Deus. Pastor, mas eu estudei pouco e eu queria ter sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa: se você estudar, Deus vai te dar conhecimento. E como conhecimento é bom, conhecimentos são fundamentos. Mas a Bíblia diz que a sabedoria, peça que vai vir do Senhor. Sabe a decisão que você não sabe como fazer, sabe essa criação que você não sabe como fazer, sabe esse problema que você não sabe o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: se aconselhe com pessoas, mas busque o Senhor e diga: Senhor, o que fazer? Senhor, como? Senhor, como reagir? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Aqui eu quero terminar, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 3, e aqui nós vamos orar. As palavras de Jesus, quando Jesus fala esse sermão, quando eu leio esse sermão aponta para o que Jesus espera de nós, e como eu acho características de José nesse sermão. Mateus capítulo 5, verso 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantos momentos José passou, quantos momentos José se rendeu, e qual era a resposta de José? Chorar, se render, clamar, pedir. José não mandou recado dizendo que não, a culpa não é minha, covardia que fizeram comigo. José se rendeu e chorou diante do Senhor. Verso 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você não vê, querido, José em momento algum se irá com ninguém. Pastor, eu sou tão nervoso. Peça para Deus mansidão. Pastor, eu vou explodir muito fácil. Irmão, bate a cabeça na parede, tranca num quarto, grita, vai para o quintal, berra, chora, clama, fala: Senhor, me faz mais calmo. Ah, pastor, isso é impossível. Não é não, irmão, eu era ignorante, eu era brigão, eu não aguentava desaforo. Mano, pensa um sujeitinho, ainda era bom de briga, o pior era isso, né? Ainda era bom de briga, irmão, que eu era lutador, né? Então o povo tinha medo de mim ainda, que eu era bom de briga. Então eu tinha fama de ser brabo. Eu entendi, irmão, que mais vale um cão vivo que um leão morto. Que a sua valentia não te leva a nada. Sabe, aquele problema, irmão, que você está vivendo, estou num lugar, deu uma briga, corre, irmão, ó, perna para que te quero. Sabe, guarde seu coração e peça para Deus mansidão, porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A terra, querido, é um lugar físico, mas um lugar espiritual. Sabe quem vai viver as promessas de Deus, irmãos? São os mansos. É isso que a Bíblia fala. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, em toda a Bíblia, depois de Jesus, eu não conheço ninguém mais misericordioso que José. Um homem que teve a chance de falar, de se vingar, de jogar na cara dos irmãos o que ele vivia, o que ele estava passando, e o que ele fala para os irmãos: o Senhor me mandou à frente para que eu guardasse um propósito, para que eu guardasse o nosso pai, para que eu guardasse vocês, para que eu guardasse as gerações. E a Bíblia diz, querido, que ele dá bens para os seus irmãos, dá posse para os seus irmãos, dá terra para os seus irmãos. Sabe, as promessas de Abraão, Isaac, Jacó, a promessa do pai Abraão, que diz que você terá uma nação, né, que será maior que as estrelas do céu, que os grãos de areia. Sabe quando cumpre essa promessa? Quando José morre. Porque a Bíblia diz que quando José morreu, viu Faraó que era muito grande o número de pessoas. O sonho do pai Abraão só se cumpriu em um homem com características de Cristo. Pastor, quando vai cumprir os promessas na sua vida? Busque essas características. Mateus 5 é um livro, é um capítulo, irmãos, que se você viver, você é um exemplo de cristão.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pastor, mas quem vai ver a Deus? Os limpos de coração. Não é quem fala, não é quem prega, não é quem estuda. É um homem, irmão, que quando faz uma besteira, não corre de Deus, corre para Deus. Adão, querido, Deus sabia onde ele estava, mas o que ele disse? Onde você está, Adão? Estou aqui, Senhor, estou nu. Acho que Deus falou, você pensa que eu não sei? Você pensa que eu não vi lá de cima, Adão, que você está assim? Porque Adão correu para o lugar errado, deveria correr para o Pai. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que Jesus nos ensina? Ser chamado filho de Deus não é só aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Existem características, e uma delas é ser um pacificador. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, ninguém passou mais perseguição, acho, na Bíblia que José. Criado, perseguido pelos irmãos, preso, humilhado, mas um dia, por vencer os processos, Deus pode o colocar como governo. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. José viveu isso. E o verso 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e foram os que vieram antes de vocês. Amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus nessa noite. Eu queria te dizer nessa noite um conselho que eu queria te dar sobre todos esses 3 domingos que nós meditamos sobre José, sobre os processos da vida de José. Eu queria que você fosse para casa com o dever de casa nessa noite, que você meditasse Mateus 5, 3 a 12. Aqui estão as características que te faz um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um servo melhor, um cristão melhor. Aqui são características que José, para mim, ele está em bom parte desses versículos, mas ele é aprovado. Amém? Fecha seus olhos, vamos adorar o Senhor nessa noite.